Olá, amados. Que bênção podemos estudar a palavra de Deus. Hoje iniciaremos o estudo na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, e vou fazer a leitura. Eu peço que você acompanhe dos dois primeiros versículos dessa carta. Então, a segunda de Pedro, capítulo 1, leremos o verso 1 e 2. É riquíssima carta, mas vamos começar dos dois primeiros versículos. Aqui, assim diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar a Deus. Senhor, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós. Não somos suficientes para essas coisas, mas pedimos que o Senhor nos abençoe com conhecimento que pode nos fazer diferentes. Esse conhecimento transformador, que é o conhecimento do Senhor e da Tua palavra e do nosso Senhor Jesus Cristo e da Sua obra. Perdão por nossas faltas, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós cantaremos o hino de número 194, que é o hino Morada Feliz, que é o que nos é prometido nas Escrituras, a morada feliz. Cantemos o hino. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Viveremos no lindo país, pacientes podemos penar, se sofrermos com Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz, com Jesus no porvir. Viveremos no lindo país, com Jesus no porvir. Viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Amados, peço que os irmãos abram de novo na segunda carta de Pedro. Nós leremos os dois primeiros versículos, que é a base da nossa mensagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Gostaria que os irmãos pensassem, nós queremos caminhar juntos a respeito desse texto santo, e que muitas vezes nós desejamos para alguém, na passagem do ano, por exemplo, feliz ano novo. Alguém que vai se casar, a gente diz que vocês sejam felizes. Então, os nossos votos de felicidade, eles não são muito concretos, apesar de que na nossa cabeça estão concretos. A gente quer que as pessoas se sintam satisfeitas. E achamos que para isso elas precisam ser protegidas das tribulações, precisam ser protegidas de dificuldades. E é interessante que quando você vai para as Escrituras, você percebe que não é bem assim. Os homens mais felizes com o Senhor tinham a presença de Deus, porém a sua vida nem sempre foram vidas que, vamos dizer, protegidas e sem tribulações. Nós podemos lembrar de vários casos, mas eu prefiro me reportar ao Sermão da Montanha, que se você observar no Sermão da Montanha, nós temos uma descrição de Jesus de quem é feliz. E Jesus fala assim: felizes são os que choram, felizes os que têm fome e sede, felizes são os pacificadores, felizes são os limpos de coração, os ingênuos. Então, de certa forma, Jesus vai descrevendo a sua igreja, e é uma igreja sofredora, uma igreja que durante a história da humanidade foi várias vezes perseguida, muitas vezes perseguida mesmo, e que passou por dores profundas. Não foram poucos os cristãos que foram martirizados, que morreram de forma cruel, porque temos um mundo que tem um príncipe, e esse príncipe nos considera inimigos, e vai usar a humanidade, as estruturas e os governos e as nações e as lideranças das cidades e as populações para jogá-los contra nós, porque somos nós os portadores da salvação que ele nos ofereceu. Portanto, felicidade pode não significar a isenção desse tipo de sofrimento. Pode significar, pelo contrário, que eu passe por tudo isso sem desviar. Foi uma palavra de Jesus na sua oração que diz: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E Jesus diz aos seus discípulos: se perseguiram a mim, vão perseguir muito mais a vocês. Então, com esse pensamento, nós vimos para Pedro e vemos que Pedro está escrevendo uma carta para os seus irmãos da Ásia Menor. Daqui a pouco a gente fala um pouco isso. A Ásia Menor é o mesmo endereço das cartas de Apocalipse. Aquelas cidades mencionadas por João fazem parte do que hoje é um território que nós chamamos de Turquia. E naquela época era chamado de Ásia Menor. Então, porque tinha a Ásia Maior, que seria possivelmente o restante ali do continente. Mas a Ásia Menor era considerado esse. E é nesse endereço que ele manda essa carta para os mesmos irmãos da primeira carta. E se alguém tiver alguma dúvida de que esse Pedro é o mesmo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, eu aconselho você a ler Introdução ao Novo Testamento, um livro que foi publicado por Carson, e tem como coautores dois excelentes também, como ele, como o próprio Carson é excelente. Introdução ao Novo Testamento da Vida Nova, que é escrito por Carson, por Douglas Moo, e também a um terceiro autor. Esses três autores escrevem muito bem, e lá nos é mostrado por que podemos crer, sem sombra de dúvidas, que foi Pedro que escreveu essa carta, apesar de alguns autores modernos estarem tentando colocar em dúvida isso. Não há dúvida de que foi Pedro, e nós não vamos perder tempo discutindo sobre isso. O que nos é importante é que ele se identifica como Simão Pedro. E uma das demonstrações de que ele não tenta se passar, não é um autor tentando se passar por Pedro, é que ele coloca o primeiro nome dele, o nome judaico, Simeon. E observa bem que geralmente ele é chamado de Simão. Simão Petros.
E aqui ele diz que ele é Simeão, ele usa o nome judaico dele. Se fosse certamente um farsante, um falso autor, tentando se passar por Pedro, não faria uso dessa palavra. Há outros indícios muito sérios. Mas ele se classifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, dois elementos que ele se apresenta. Ele se dirige à igreja como servo de Jesus, ou seja, eu tenho ordem de Jesus para fazer isso, mas também fui enviado de Jesus, eu tenho autoridade. Eu lembro aos irmãos que a palavra apóstolo vem de duas palavras, apó, que é uma preposição, e stelo, que significa eu envio. Então, apostelo, de onde surge a palavra apóstolo, significa um enviado, mas não meramente que eu mandei alguém fazer alguma coisa, mas alguém que vai com a minha autoridade, com a minha procuração, para poder fazer as coisas. Então Pedro se coloca como apóstolo, ele tem procuração de Jesus, além de ter uma ordem como servo de Jesus para servir os seus irmãos. E aí, então, o nosso autor é servo e apóstolo, mostrando para nós, imagina alguém que é apóstolo, hoje tem muitos que se dizem apóstolos por aí, mas tem que lembrar que o apóstolo tem que ser servo, e é alguém que está aqui para servir os seus irmãos. Ele não é meramente um dono, um proprietário de uma determinada denominação. Aliás, esse conceito de apóstolo está muito errado, porque se um homem é verdadeiramente apóstolo, ou ele é falso apóstolo, e aí ninguém precisa dar crédito nele, e se ele é apóstolo de toda a igreja. Ele é autoridade sobre os presbiterianos, batistas, sobre todo mundo, porque essas igrejas consideram Pedro, os escritos de Pedro, os escritos de Paulo, os escritos de outros apóstolos, como revelação de Deus. Então os apóstolos têm essa verdade. E só para fecharmos esse parênteses, você observa que Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros, Efésios capítulo 2, verso 19 e verso 20. Ele diz, não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos, na verdade, povo de Deus e um edifício que cresce em cima da pedra, que é Jesus, e sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Então, apóstolos foram aqueles que lançaram o fundamento da igreja. Paulo, Pedro, fizeram isso. Apóstolos de hoje, para que apóstolo hoje? Nós vamos pôr o fundamento quando a parede já está levantada? Nós vamos pôr alicerce? Não precisamos mais de alicerce, então não precisamos mais de apóstolo. Por isso, quando João morreu, possivelmente foi o último deles, não houve mais apóstolo. Apóstolo é alguém que foi enviado pessoalmente por Jesus. E é isso que Pedro diz, que ele é servo e apóstolo. E em seguida, ele fala dos seus destinatários. Quem está enviando, ele vai manifestar o seu desejo. Daqui a pouco falamos do desejo. A quem ele está enviando a carta? Ele refere-se aos irmãos da igreja da Ásia como aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então observe, Pedro não está jogando palavras fora. Assim você vai ver também nas epístolas de Paulo que parece que é uma mera saudação, mas na saudação já estão alguns fundamentos que nortearão a sua epístola. Ele já está preparando o terreno para dizer o que ele queria dizer. Então observa que Pedro está dizendo que ele está enviando aqueles que obtiveram. Essa palavra que é usada, traduzida aqui como obtiveram, ela ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. Se você quiser conferir, no Novo Testamento você tem isso em Lucas 1, capítulo 9, que diz que o pai de João Batista caiu por sorte para ele. Então geralmente está relacionado com um sorteio. Caiu por sorte a ele foi designado para levar incenso em louvor a Deus. Então, ele, como fazia parte da classe sacerdotal, o pai de João Batista está lá, e é esse que tem que ser a nossa leitura. Então, foi distribuído uma escala, e quem estava para cumprir a escala naquela vez foi João Batista, e foi quando ele teve o anúncio que ele seria pai do profeta que prepararia o caminho do Senhor. Então, obter foi assim, foi uma distribuição. Você vai encontrar também em João 19, 29, que são as pessoas dizendo,
vamos, em vez de rasgar as roupas dele, e cada um ficar com uma parte do tecido, vamos sortear. Um fica com a túnica, outro fica com o vestido dele. Vamos sortear quem de nós vai levar esses prêmios para casa. Porque Jesus foi crucificado, possivelmente com as roupas íntimas, é o que muita gente acha, só envolto em algum tipo de pano, porque eles tiraram a roupa de Jesus, roupa era um artigo caro, e queriam ali tomar. Então, essa ideia de distribuir a roupa de Jesus, é que vem essa palavra, a mesma que obtiver. Então, eles obtiveram o vestido de Jesus por distribuição. Atos 1, 7, nós temos também uma citação em que obter está aqui como tradução dessa palavra. Então, são pessoas que ganham um presente de Deus. Eles não são, na verdade, essas pessoas não são, na verdade, especiais e melhores do que as outras, elas são meramente escolhidas por Deus. E como escolhidos por Deus, foram escolhidos para ganhar esse presente, que é a fé. Então, mais uma vez, a fé é apontada, não são pessoas que obtiveram trabalhando por essa fé, fazendo boas obras. Eles ganharam. Então, é assim que Paulo apresenta os seus queridos da igreja, são pessoas que Deus resolveu, por um amor incondicional, dar fé a eles. E é interessante que em Efésios capítulo 2, verso 9, Paulo diz que somos salvos mediante a fé, 8 e 9. Somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é presente de Deus. Pedro está aqui concordando com a teologia de Paulo, dizendo que nós obtivemos, não obtivemos por esforço, nem nada. Obtivemos a fé porque isso nos foi dada. Isso está em consonância quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele revela para os outros o que ele achava, que Jesus era o Messias. Jesus disse, foi o Pai que te revelou. Isso você não descobriu pelo seu cérebro, seu raciocínio. Então isso confirma que fé é sempre um presente de Deus. E a fé que nos dá acesso a todos os benefícios do cristianismo e das conquistas de Jesus. Então é uma fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, crendo nessa justiça, por que aqui ele menciona justiça? É uma fé na justiça. Porque Deus fez justiça. Deus jamais deixou de ser justo. Não é porque você não merece a salvação e Deus vai te dar que ele deixou de ser justo. Porque quando Cristo morreu na cruz, foi pelos seus pecados. Então Deus leva Jesus à cruz para cumprir a sua justiça. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita quando Cristo morre na cruz. E todos os que Jesus quiser salvar, ele salva. Conforme o próprio Jesus disse, que ele salva quem ele quer. Tá? Então, no versículo 1, você tem a demonstração de quem escreveu e para quem escreveu. Agora o verso 2, o que ele deseja? Qual que é o propósito dessa carta? O que ele deseja para os irmãos da Ásia? O último versículo que leremos hoje, que está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas não somente isso, veja só depois da vírgula, ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo aqui, ele deseja que a graça e a paz sejam multiplicadas. Por que essa palavra graça e paz aparece em tantas epístolas? É porque graça era a forma como o grego saudava as pessoas. Então o grego, quando encontrava uma pessoa, dizia charis, quer dizer graça, ou seja, felicidades para você, que coisas boas te aconteçam. Da mesma forma, o judeu saudava com a paz do Senhor. Então, tanto Paulo quanto Pedro estão falando para os gentios usando isso que ficou uma saudação cristã, graça e paz. Porque tanto isso fala a respeito da salvação agora exposta e proposta para os gentios, mas você tem também uma salvação que vem dos judeus. Então, quando ele diz graça e paz, e a palavra para paz aqui é a mesma que gerou a palavra Irene, o nome Irene que nós temos hoje, em grego significa paz. Então ele diz graça e paz.
a vocês sejam multiplicadas. Ele não está pedindo pouco, um pouco. Não, Deus multiplique graça e multiplique paz na sua vida. Mas é uma coisa curiosa que ele diz aqui, no conhecimento. Pedro aqui não está dizendo que a paz e graça são multiplicadas em nossa vida meramente pela ausência de sofrimento, você ter uma casa boa, uma árvore, né, que dá sombra para você descansar debaixo dela. Isso é ótimo. Porém, o que Pedro está dizendo é outra coisa. Ele diz, graça e paz sejam multiplicadas no conhecimento. Porque Pedro vai trabalhar aqui que o grande obstáculo da igreja, dois grandes obstáculos ele trabalha aqui, que é o mundo que zomba da doutrina cristã e os falsos mestres que deturpam a vida cristã. Então, o capítulo 2 é dedicado a te preparar contra os falsos mestres. E o capítulo 3 fala daqueles que zombam, dizendo, oh, Jesus não disse que vinha logo? Nossos pais já morreram, os ancestrais já morreram, e nada de Jesus vir. Esse Jesus não vem, não. E zombam. E Pedro, então, no capítulo 3, trata da segunda vinda de Cristo, explicando por que ele não tinha vindo ainda. Nós vamos chegar lá. Mas observa que tem essas duas coisas. Os falsos mestres e o mundo que zomba humilha a igreja. Sabe que se mexer com o brilho da igreja, a igreja pode se desviar. É o que muitas vezes acontece. O mundo preparado para nos detonar. Então, aqui que ele diz que graça e paz sejam multiplicadas no conhecimento. Ou seja, aquilo que Deus nos dá de conhecimento. Quanto mais você conhecer de Deus e de Jesus, mais graça e paz você vai ter. Isso vai ser o desejo de Pedro, que se multiplicasse pelo aprofundamento no conhecimento de Deus. Então, é isso que nos dá, às vezes, preguiça de certos pregadores que ficam contando ideias e fantasias da sua cabeça, em vez de expor as Escrituras. A tarefa do pregador é expor a Escritura para que Deus seja conhecido, o Deus da Bíblia, a revelação de Deus. Porque quando isso é feito, paz e graça se multiplicam. É isso que Pedro está dizendo. Quando você tem falsos mestres, capítulo 2, ou a igreja que está intimidada pelo mundo que está zombando de nós, rindo de nós, balançando a cabeça, maneando a cabeça, né? Então, essa igreja é uma igreja fraca. Estamos, inclusive, vivendo um século em que o homem está sendo alimentado, estimulado a não pensar. O homem que eu falo do sexo masculino, mas também o homem em geral, que inclui aí as mulheres. Não pensarem, não perceberem, porque aí o inimigo usa melhor. Vivemos uma época em que a lucidez está sendo descartada. Quero chamar a sua atenção para uma música dos anos 70 que já mostrava essa tendência no passado, que era isso que o inimigo ia seguir. Certamente essa música fala a respeito das drogas. Não vou citar o nome da banda aqui, porque os três elementos da banda estão vivos hoje, mas a música, quem conhece vai saber de quem que eu estou falando, de uma música que ficou muito famosa, tocava na rádio direto, que dizia o seguinte: dizem que sou louco, mas pelo menos eu sou feliz. Né? Vocês devem lembrar dessa música. Ele diz assim, ela foi regravada recentemente por outros. Mas o que ela dizia é o seguinte: se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Se eles são bonitos, eu sou Alain Delon. Quer dizer, o louco ele pode criar uma fantasia e viver na fantasia. Por isso esse autor dizia assim, pelo menos eu sou feliz. É o tema todo da música, que significa que o homem moderno não está mais em busca da realidade, mas de uma fantasia que o agrade. Uma fantasia como, por exemplo, usar drogas me faz feliz e eu não preciso de pensar. Ouvir músicas, eu não preciso mais ser erudito, nem estudar. Teve um partido por aí que disseminou que os professores deviam passar todos os alunos e acabar com o conhecimento. E tivemos um presidente que chorou porque estava ganhando o primeiro diploma dele, que era um diploma de presidente. Isso não é um diploma de faculdade, não equivale. E ele falou abertamente às pessoas que ele detesta ler. Então, imagina com esse modelo de um mundo que não pensa. Era isso que eles queriam que a gente pensasse. E a gente entrasse em todas as campanhas da ONU, a gente fosse marionetes,
fantoches para pregar uma coisa que nós não acreditamos. Mas é isso, no fundo, que acontece no mundo de hoje. Querem que você deixe de pensar para você ser manipulado. Porque a única coisa que te preserva é a capacidade de ser crítico, de julgar os outros. E é isso que Pedro está dizendo. Julgue os mestres, porque a gente dentro da igreja que é mestre errado, que está ensinando errado para vocês. E o próprio Pedro depois diz a essas pessoas no capítulo 3, e não se encante com o mundo, não. O mundo zomba de nós, mas eles não têm Jesus. E eles serão destruídos. A mera aparição de Jesus vai fazer os elementos abrasados se desfazerem. Vão pegar fogo. Tudo aqui vai pegar fogo um dia. Né? Então, o que você observa é que Pedro já está preparando a sua audiência para aquilo que ele vai trazer depois. Duas coisas que podem impedir que vocês conheçam a Deus. Conhecendo a Deus, você tem graça e paz multiplicada. Mas não conhecendo a Deus, você não tem paz nem graça. E aí, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que os falsos mestres são um obstáculo, você tem que descartá-los, e o mundo, não dê ouvido ao mundo. O mundo não sabe o que vem no futuro, e nós sabemos, porque Jesus já nos revelou. Então, com isso eu espero ter dado uma ajuda para você ler toda a epístola de Pedro, e depois nós vamos nos deter em alguns detalhes daqui a pouco. Então, a segunda carta de Pedro, que tem 3 capítulos somente, leia nessa perspectiva que Pedro disse já que aqui que ele veio, eu quero que a graça e a paz se multipliquem na sua vida. Você seja tão feliz e tenha uma estabilidade tão grande que você não vai ter mais necessidade de nada. Você está pronto até para passar pelas tribulações. Mas veja que quando Pedro fala isso, ele diz, no conhecimento de Jesus, nosso Senhor, e de Deus. Então, sem conhecer a Deus, não tem como multiplicar a paz em nós. Tá? Essa é a paz que o Senhor Jesus nos dá. Eu te convido, então, a ler o restante da carta. Vamos orar, que eu vou impetrar a bênção e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, que aquele que amava a igreja da Ásia deixou uma carta tão bonita e hoje sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor quer as mesmas bênçãos sobre nós. Apenas nos ajude, enquanto lemos, a discernir quem são os falsos mestres, a partir da explicação de Pedro, e também a nos tornarmos, Senhor Deus, surdos para as zombarias que o mundo lança sobre Cristo e sobre o teu evangelho. Eles precisam desse evangelho e precisam do teu Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu a fé de presente, essa fé preciosa na justiça do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, nós te oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito estejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Só para encerrar, gostaria só de lembrar aos irmãos que teremos no domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, teremos o início do nosso novo curso e você é convidado. Também quero convidar os catecúmenos que venham, nós teremos nossa primeira aula às 9h30 da manhã, às 9 horas, na verdade, porque 9 horas o culto começa aqui com o professor e nós vamos começar a nossa aula, 9h30 nós estamos encerrando, se Deus quiser. Então, os fundamentos da fé, quem quiser aprender o fundamento da fé, quiser conhecer a doutrina da igreja, é muito bem-vindo, tá? Não somente os candidatos, mas especialmente os candidatos que venham, tá? Domingo, 9 da manhã, tá bom? Que Deus abençoe e vocês tenham um fim de semana abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.